Vamos lá para nossa aulinha de história. Pegue aí o seu livrinho, lápis, borracha, marca texto para você grifar as partes mais importantes e vamos lá embarcar na história, literalmente. Vamos lá. Página 90. Para ler e escrever melhor. Os 3 textos a seguir tratam do mesmo tema: a vida das mulheres na colônia. A narrativa é organizada de acordo com a realidade social e econômica de cada grupo de mulheres. A vida das mulheres na colônia. As mulheres negras escravizadas. Os filhos dos senhores de escravos costumavam ser cuidados e criados por uma mulher negra escravizada. As amas de leite ou mucamas eram escravas domésticas que amamentavam o bebê de sua senhora. Ensinava a criança a falar e a andar e contavam histórias para elas. Essas mulheres escravizadas também realizavam serviços domésticos e acompanhavam as sinhás, que eram as senhoras, as patroas. Quando eram mães, elas cuidavam das crianças de seus senhores e, ao mesmo tempo, dos próprios filhos, muitas vezes dentro do cativeiro e sem nenhum conforto. Aí nessa primeira imagem, né, que tem uma escrava com o filho de um senhor, né, nas costas aí, enfaixado junto a ela. E a legenda é: ama de leite com criança na década de 1880 em Salvador, na Bahia. E essa fotografia é de Linderman, acho que é assim que pronuncia. As mulheres livres, porém pobres. As mulheres mestiças, descendentes de europeus com negros ou indígenas, e ex-escravizadas tinham mais liberdade para trabalhar, porque muitas vezes precisavam sustentar a família. Elas trabalhavam como vendedoras ambulantes, costureiras, lavadeiras, cozinheiras, entre outros tipos de atividades. Página 91. As mulheres brancas de famílias abastadas. Essas mulheres casavam-se bem jovens, em média aos 14 ou 15 anos. Era comum o pai escolher o marido para as filhas. Elas deviam obedecer ao marido e cuidar da casa e dos filhos. Quando saíam às ruas, deviam estar sempre acompanhadas. Algumas mulheres conseguiam escapar dessa situação. Há exemplos de viúvas que se tornaram chefes de família e passaram a cuidar do patrimônio e dos negócios herdados, assumindo uma postura muito independente para a época. Aí tem uma imagem, né, de uma mulher acompanhada aí de provavelmente seu esposo e 2 mucamas ou 2 escravas que ajudavam ela a cuidar das coisas, né? Aquarela do príncipe Maximiliano, representando um casal de portugueses com 2 africanas escravizadas indo à missa na Bahia em 1816. As mulheres brancas deviam aparecer em público sempre acompanhadas, então elas nunca poderiam sair sozinhas, sem marido, sem as mucamas, sem as escravas aí, para acompanhá-las. Aqui tem uma atividade, né? Que tá assim, ó. Número 1, as mulheres de todas as camadas sociais que viviam na colônia tinham as mesmas condições de vidas? Número 2, siga a organização apresentada nos textos acima e produza um relato sobre alunos do 4º ano do ensino fundamental que estudam em escolas urbanas, no campo e indígena. Olha só, o que eu quero falar aqui para vocês. Essa número 2 é o seguinte. Eu vou ler aqui uma parte para vocês conseguirem responder, mas vocês vão ter que pesquisar a número 2, sobre qual que é a diferença de alunos que estudam na rede privada, como vocês, que é a escola particular, alunos que estudam na zona rural, né, que é do campo, e alunos da zona indígena. Mais para trás aqui no livro, um pouquinho, quer ver? Deixa a tia até falar aqui a página aqui para vocês. Fala um pouquinho sobre a educação indígena. Vamos ver se eu acho aqui. Mas tá aí um pouquinho para trás, na página 42,
tem um texto que fala um pouquinho sobre educação indígena. Essa resposta você pode fazer no seu próprio livro, tá bom? Agora a tia Mi quer falar aqui sobre uma entrevista que vocês vão ter que fazer com as mulheres aí da sua casa, sua avó, sua mãe, sua tia. Pode ser pelo Google Meet, você vai fazendo as perguntas, ou até mesmo pelo WhatsApp. Então, eu vou deixar aqui as perguntas, tá? Eu vou falar, você dá pausa, copia aí no seu caderninho e logo abaixo você copia a resposta da entrevistada, tá bom? O que eu quero com essa entrevista? Deixa eu pensar aqui, deixa eu explicar pra vocês. O que eu quero com essa entrevista? Eu quero que vocês perguntem sobre o cotidiano, como que é a rotina dessa mulher, como que foi a questão das escolhas dela, tá bom? Então, você vai fazer o cabeçalho completo, versículo da semana que está no bloco semanal na plataforma. E aí você vai colocar entrevistando a mulher e o nome da mulher que você escolheu. E aí você vai colocando aí as perguntas, tá bom? Pergunta número 1. Tia Mia, você tá falando muito rápido, só que eu não vou dar conta de acompanhar. Pausa o vídeo, copia a questão 1, continua a questão 2, continua a questão 3, ok? Questão 1. Qual é o seu nome e idade? Questão 2. Qual é o seu estado civil? Questão 3. Você tem filhos? Se sim, quantos? Questão 4. Onde você nasceu? Questão 5. Qual é a sua profissão? Quando e como você começou a trabalhar com este serviço? Questão 6. Você gosta do trabalho que realiza? Por quê? Questão 7. Qual é o seu maior sonho? Você conseguiu realizá-lo? Questão 8. Qual é a diferença das mulheres da sua época para as mulheres de hoje? O que elas têm a mais de liberdade que você não teve? Então, copia aí essas 8 questões, né? Essas 8 questões que compõem o interrogatório. Escolha uma mulher de preferência mais velha, seja sua avó, sua bisa, uma tia-avó. Pergunte isso pra ela, que aí a gente vai usar esse questionário pra gente comparar algumas coisas de como era a vida das mulheres antigamente, como é hoje em dia. Vou falar um pouquinho da minha avó, que morava lá na roça, lá numa cidadezinha do interior que chama Itapuranga. E lá, sabe o que acontece? Ela nunca trabalhou pra fora, ela sempre trabalhou só em casa. Ela teve 13 filhos. Antigamente as mulheres tinham muito mais filhos do que hoje. E ela não tinha ninguém pra ajudar ela. Ela cuidava da casa, cozinhava, costurava, porque ela fazia a própria roupa pros meus tios, pra minha mãe. E ela ia no rio buscar água, porque não tinha cisterna, não tinha água filtrada. Então, ela era muito forte, trabalhava muito. E já a minha mãe já foi um pouco diferente. A minha avó também casou muito cedo, com 14 anos. E quem escolheu o marido dela também foi o meu avô. Porque na época ela não tinha essa opção de escolher. Já com a minha mãe já foi um pouco diferente. A minha mãe começou a trabalhar muito nova, com 14 anos. E aí ela veio pra cidade e tudo. E aí ela escolheu o marido dela, teve 3 filhos. E foi bem diferente da minha avó. Já eu ainda não tenho filhos, mas trabalho o dia todo e às vezes tenho alguém que me ajuda a cuidar da casa. Então vocês veem essa diferença? Então escolha uma mulher mais velha, seja vovó, seja titia, coloque o nome dela na pesquisa e pergunte como uma entrevistadora ou entrevistador para ela como que eram essas perguntas que a tia me fez. Se ficou com dificuldade para copiar, volta o vídeo, pausa, escuta a pergunta, copia. Isso é bom pra gente exercitar o visual, o auditivo e a escrita, tá bom? Um beijo. Não deixe de responder as 2 questões do livro e essas questões, 8 questões aí no seu caderno de história, tá bom? Belezinha?